Capítulo 4. Razões por que alguns não evangelizam. Introdução. Nas mãos de Deus, cada um de vocês são uma arma contra o inferno e que precisam ser usados por Deus. O evangelismo é um importante aspecto que vem antes da consolidação. Os 5 passos do trabalho do ministro é ganhar, consolidar, edificar e, por fim, enviar. Quando falamos de ganhar, estamos falando de evangelizar. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. Essa é a ordem de Jesus para cada um de nós. Não foi apenas para os 12 apóstolos, mas para cada um de nós o Senhor mandou ir e fazer discípulos. Assim, o nosso trabalho não é só evangelizar, mas fazer discípulos ganhando, consolidando, edificando e enviando. Ganhar é o primeiro momento, é a primeira parte em que um momento muito importante e que devemos nos perguntar: por que alguns crentes não ganham? Por que alguns não evangelizam? Por que muitos têm dificuldade de testemunhar o Senhor? As razões para o não evangelismo. Número 1. Não foram treinados. A primeira e principal razão por que não evangelizamos é porque não fomos treinados para isso. Não sabemos o que dizer, como proceder, e as tentativas mal sucedidas servem de bloqueio. Precisamos considerar também que o treinamento, quando acontece, é teórico e que há certas coisas que não podem ser aprendidas apenas assistindo aulas de evangelismo. Exemplo, não dá para aprender a pilotar avião apenas com aula teórica. Quem voaria sabendo que o piloto não teve aulas práticas? Na questão de aprender a evangelizar, o discipulado é absolutamente fundamental. Quando vemos alguém mais experiente evangelizando, aprendemos mais rápidos e nos sentimos mais seguros. Quando evangelizamos, precisamos saber como abordar, como nos comunicar, mas precisamos também conhecer o Evangelho. Temos que saber o básico, o que os outros precisam para ser salvos, como fazer a oração de entrega. A falta de treinamento, de ensino, é justamente o impedimento que vamos eliminar nesses dias e vocês vão se sentir mais seguros. Número 2. Por causa da timidez e medo. Muitos são demasiadamente tímidos e entram em pânico só com a ideia de ter de abordar alguém, mesmo que seja conhecido. Temos o receio também da reação agressiva por parte do outro. A timidez não significa necessariamente vergonha do Senhor. A timidez é algo que nos incomoda e nos limita em nossos relacionamentos. Abre aspas, boca seca, tremedeira. Contudo, todos os problemas gerados pela timidez têm solução. O primeiro passo é se expor de forma lenta e gradualmente. Segundo passo é procurar o seu próprio estilo de evangelismo. O mais importante é compartilhar as boas novas. Mas a principal causa da timidez é o medo da rejeição. E sobre isso, o que há de fazer é enfrentar a rejeição que, acontecendo, vamos procurar alguém que queira ouvir. Número 3. Por causa dos falsos conceitos. Qual a primeira ideia que vem na mente quando lhe falamos sobre evangelismo? Alguns pensam na situação desagradável de ter que ficar em pé, numa praça, gritando para as pessoas desinteressadas. Outros se angustiam com a ideia de que devem bater à porta de um desconhecido. A maioria associa o evangelismo a algo desagradável, inconveniente e embaraçoso. Podemos fazer cada uma dessas coisas, mas não temos necessariamente de fazê-las. Não podemos levar a igreja a evangelizar a menos que mudemos esses conceitos exagerados. Normalmente, o constrangimento está associado à nossa condição social. Pessoas mais simples se relacionam com mais facilidade com seus vizinhos e já pessoas de classe mais elevada financeiramente geralmente são mais individualistas e não conhecem tanto seus vizinhos. Número 4. Não possuem o dom de evangelista. Esse é certamente o principal equívoco, a ideia de que somente aqueles que possuem o dom de evangelista podem realmente evangelizar com sucesso. Creio que a visão departamental da igreja tem contribuído para que a maioria dos crentes se sintam eximidos de pregar por causa deste pensamento.
Não deve haver na igreja o pensamento em que alguns ganham e outros consolidam. Todos nós fomos chamados para ganhar. Essa é a visão departamental. O departamento que ganha é do evangelismo. O departamento que consolida é o da consolidação. O que treina é do departamento de treinamento. Como isso alguém diz? Meu negócio é só ensinar, eu só ensino. Meu departamento é do treinamento. Outro diz que é só do evangelismo, eu só ganho. Todavia, o modelo bíblico não é departamental, em que alguns vão fazer alguma coisa e outros farão outras. No modelo bíblico, cada crente deve ser treinado para realizar o processo inteiro, ganhar, consolidar, discipular e edificar. Na verdade, todos nós recebemos de Deus a incumbência da edificação dos santos como ministro. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 12. Nessa passagem não se trata de um ser maior do que o outro, mas a questão de ordenação divina. Para falar, todos nós somos chamados para evangelizar. Número 5. Por que se julgam desqualificados? Existe uma mentira maligna de que precisamos ser mais santos que o anjo Gabriel para podermos evangelizar. Existe a ideia de que um testemunho é mais importante que as palavras, tem levado as pessoas ao extremo de se calarem. Porque melhor que seja o nosso testemunho, as pessoas somente serão salvas se ouvirem a mensagem no Evangelho e aceitarem. Ninguém pode ser salvo em silêncio. Paulo diz que as pessoas têm que confessar e crer com o coração que Jesus ressuscitou. Se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 10. Mas para que confessem, precisam primeiro ouvir, pois a fé vem pelo ouvir. Mas como ouvirão se não tiver quem fala? Pois como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10, versículo 14. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. É importante que não haja uma contradição entre a sua conduta e a sua mensagem, mas também não espere ser glorificado para poder levar as boas novas. Pense em uma pessoa que precisa ouvir as boas novas de Jesus. Agora inicie um plano para ganhá-la. Número 6. Não ter mais amizade com incrédulos. A igreja tem confundido separação com isolamento. Muitos crentes já não possuem amigos incrédulos depois de alguns anos de conversão. Separação é a estratégia de Deus para a nossa santificação. Está lá o exemplo de Abraão. O isolamento é a estratégia do diabo para impedir que influenciemos. O barco deve estar no mar, mas o mar não pode estar nele. Isso é separação. Um barco que nunca sai da areia da praia, ele está isolado e fora do seu propósito. Precisamos desenvolver e ter amizade com os incrédulos e depois só aguardar a oportunidade de falar o Evangelho. Existem inúmeras atividades com amigos incrédulos. Jogar futebol, cinema, comer, caminhada. Mas os nossos vizinhos são as oportunidades mais negligenciadas, pois a nossa casa e as nossas células podem se tornar uma rede de pesca para a igreja. Nosso lar é o principal local de evangelização, pois é mais fácil um não crente entrar em nossa casa do que no prédio. Número 7. Por que não possuem encargo? Todos percebem a diferença quando evangelizamos com encargo ou por obrigação religiosa, porque o encargo libera a vida. O grande desafio é receber e manter o encargo. Com as coisas naturais, fazendo algo pela primeira vez, é sempre mais fácil, e com as coisas do Espírito, o mais difícil não é fazer pela primeira vez, que é sempre com muito temor e tremor, por causa do encargo espiritual, mas é fazer pela 10ª vez, pela 100ª vez. O nosso trabalho pode ser movido por um cargo, apenas uma posição, por desencargo de consciência e pelo encargo que é gerado pelo Espírito e procede de um desejo que transforma em zelo. Número 8.
porque possuem vergonha do Evangelho. Parece estranho, mas alguns confundem vergonha do Evangelho com vergonha dos evangélicos. Nós não pregamos igreja e nem a placa, e sempre aparecem escândalos no meio evangélico. Devemos, porém, evitar a generalização. Não pregamos a igreja e nem afirmamos que somos o povo mais perfeito da terra. Nossa mensagem é e deve ser Cristo. Temos que pregar o evangelho da redenção e da graça de Deus. Assim não precisamos ficar acuados por causa dos erros que os outros cometem. Mas quem tem vergonha do próprio evangelho é mais grave, pois tem vergonha do Senhor. E se não confessarmos o Senhor hoje, Ele não nos confessará diante do Pai. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Conclusão. A mensagem do Evangelho de Cristo, a mensagem da salvação, é a mais poderosa de todo o mundo, pois esse é o poder que livra homens e mulheres da escravidão do pecado e do cativeiro dos seus erros, dos vícios e opressões. E esse é o poder que livra homens e mulheres do medo do futuro e até da morte. É o poder que cura famílias, restaura amizades, é o poder de Jesus Cristo, o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. O que move o céu e um coração com encargo, o que toca as pessoas, é o nosso encargo pela vida delas.